15 Kiren Saga capítulo 47 Magia Perdida. Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Importante. Nuble notas. Com o espírito de remasterização da novel, algumas mudanças aconteceram. 1. Muitos feitiços e teorias serão alterados para outros mais realistas, incluindo os feitiços do jogo. Acho que a maioria de vocês pode achar mais imersivo se usarmos o feitiço Elingans ao normal e Eling desconsiderando o alvo. Depois tudo, se você apontar para si mesmo, é um feitiço de cura. Se você apontar para outro, é um feitiço de mãos de cura. O jogo fez muitos feitiços da mesma ideia muitas vezes, como Turnle ser um Dead, Turno Dead e Turngreater um Dead. Podemos fazer disso apenas um maldito feitiço e acabar logo com isso. 2. Os feitiços modificadores são realmente ineficazes porque são apenas uma reformulação dos feitiços do jogo sem uso real. Usarei os úteis e mudarei algumas coisas. Por exemplo, Longstride Serasten ou Accelerate assim. 3. O capítulo 12 foi remasterado. Todos os capítulos remasterizados têm menor R no título. Agora aproveite. Não sei o que Mirabelle quis dizer com dias pacíficos, mas vou me divertir como sempre. Esse é o plano normal que sigo. Mirabelle me contou mais coisas que eu já sabia, mas havia algo importante. Nurina disse que você faria o exame de graduação no final do mês. Quanto maior a classificação, melhores os benefícios. Então não deixe de estudar para isso. Ela disse. Não é na semana que vem? Perguntei. Sim, realizamos os exames de classificação a cada 4 meses. Tudo bem, não importa o quão difícil seja o exame, você pode fazer da próxima vez. Ela disse. Quantas vezes posso fazer o exame no mesmo dia? Eu tive uma ideia, então perguntei. Com licença. Ela olhou estranhamente para mim. Quero dizer, quando eu terminar o exame de classificação para aprendiz posso fazer o exame para evocador no mesmo dia. Hein? Você acha que é fácil? Normalmente, é um exame de cada vez. Você terá que esperar o próximo exame subir de nível. Ela disse. E você tem essa confiança para passar no exame? Simples. Eu não passo. Nurina me mata. Eu disse. Essa é a verdade. O lado raivoso de Nurina é assustador. Tudo bem, desejo-lhe sorte. O novo departamento será anunciado oficialmente após o exame. Nurina conseguiu prender alguns professores e alunos também. Ela disse e desviou o olhar. Que barulho é esse? De fato, houve algum barulho. Alguém estava gritando. Veio da direção do Hall Fata em mente. Alguns servos estavam fazendo barulho com outro que parecia trazer muitos caixotes com eles. Parecia não ser permitido. Oh droga! Estas são as minhas caixas. E esse é Julanar. Hein? Há algo errado? Aproximei-me de Julanar e perguntei. Essas pessoas não querem deixar a bagagem do mestre entrar. Eles vivem dizendo que um estudante não pode trazer tudo isso para um dormitório normal. Ela disse então sussurrou, mais 1 minuto e eu vou matá-los. A última parte foi dita em um tom frio. Eu inconscientemente comecei a suar frio. Não pude deixar de sorrir ironicamente para essa garota assassina. Eu tenho que agir agora. Estas caixas são suas. Você não pode pegá-las a menos que tenha um quarto particular. Disse Mirabelle. Julanar estava prestes a retrucar, mas eu a cutuquei um pouco forte. O que está na sua frente é um mestre mago caramba. Ela pode no churrasco com um dedo. Ah! Ei! Desculpe por isso. Esqueci-me de dizer à empregada que estes caixotes seriam enviados para os aposentos de Nurina. Desajeitado. Eu rapidamente pensei em algo. A verdade é que metade deles pertence a ela. Então acho que foi meia mentira. Ok. Mirabelle disse e olhou para um servo. Leve-os para o salão do semblante no último andar. Mas senhora Mirabelle, esses caixotes são insanamente pesados. Quase quebramos nossas costas carregando-os aqui. Disse o criado. Aqui. Mirabelle disse e lançou um feitiço que dá uma tonalidade verde, semelhante ao meu feitiço apressar. Este é o feitiço pena. Eu me perguntei em voz alta. Correto. Mirabelle reagiu.
Este feitiço é o feitiço pena da escola de alteração. Ele se enquadra no aspecto de peso e no efeito de resistir. Basicamente, um feitiço de peso resistir. Ele pode tornar as coisas mais leves. Ainda não aprendi, mas é um feitiço importante que pretendo aprender. Quando Mirabelle lançou apenas agora, não foi um elenco normal. Ela lançou um efeito prolongado em um objeto morto. Objetos mortos só podem ser encantados para manter um efeito como Resist. Para lançar sobre eles é necessário manter o efeito por algum tempo, mas é difícil de controlar, precisava ser lançado continuamente ou o feitiço seria quebrado. Isso agora era uma demonstração de poder. Mais uma coisa. Sua empregada não pode ficar nos dormitórios. A menos que você tenha seu próprio quarto. Mirabelle disse. Você precisa descobrir isso rapidamente. Sim, senhora. Mirabelle me mostrou meu lugar dentro dos dormitórios. Vou ficar aqui uma semana antes de fazer os exames para subir de nível. Meus colegas de quarto seriam dois gêmeos nórdicos chamados Borvir e Rondi, e um argoniano chamado Ilastei. Acho que ouvi falar dessas pessoas no jogo, mas, estranhamente, não tenho nenhuma impressão. /N. NPCs do conteúdo cortado. Depois de fazer as apresentações, segui Mirabelle e ela me entregou algo. Meu uniforme da faculdade. Ei! É apenas um manto sem mangas e um manto com capuz com a insígnia da faculdade impressa neles. Pode-se usá-los sobre roupas. Você pode perguntar que fui aceito sem um exame. Bem, eu sou o aluno legado de um figurão. Se eles me submeterem a um exame, isso é um insulto para Nurina. De volta ao tópico, peguei Julanar e fui para o salão do semblante. Mirabelle disse que Nurina mora no último andar. Ao contrário do Raul Fatimmente, que tinha seu primeiro andar em um barulhento refeitório e uma biblioteca, com os dormitórios no segundo. O Raul Fatimmente tinha uma cafeteria muito elegante e um lugar para relaxar em paz no primeiro andar. O segundo era um centro de pesquisa com muitas mesas encantadoras e estações de alquimia ao redor. Este era um local de trabalho adequado. O terceiro e acima era o quartel dos estudiosos e dos magos, dos mestres magos e além do posto ocupava os andares mais altos. Ambas as torres tinham pontos de foco mágica no centro, já que todos os andares eram circulares e cada andar tinha um buraco circular aberto no centro que permitia que a fonte mágica fluísse. Uma coisa deve ser notada que alguns mágicos que são habilidosos em alteração podem usar a energia da fonte para flutuar para cima e para baixo como um elevador. Que invejável. Noobs como eu tenho que subir as escadas. Não muito depois, estávamos no último andar. Reconheci os aposentos de Nurina pelos caixotes em frente à porta. Depois de bater na porta, ouvi alguns passos vindo. Quem abriu a porta foi uma bela senhora Dunmer. Não era Nurina. Ela tem cabelos castanhos com a mesma pele e olhos Dunmer e, adicionados a isso foi uma pintura de guerra nas laterais de seu rosto. Posso ajudá-los, alunos? Ela perguntou. Com licença, estou aqui pela Nurina. Este não é o lugar dela. Eu disse com um sorriso. A primeira regra quando você vê uma bela dama é causar uma boa impressão. Arquimago. A senhora disse. Com licença. Não entendi o que ela queria dizer. Lady Nurina ou Arquimaga Nurina. Ela não é sua amiga, estudante. A senhora disse em um tom de repreensão. Eu podia ouvir as risadinhas de Julanar, esse canalha maldito. Meu sorriso se transformou em um desmoronado. Boa impressão eles disseram. Acho que isto é o que chamamos de impressão de desastre. Desculpe minha grosseria por não me apresentar. Mantive minha atitude educada. Sou seu filho adotivo. A senhora ficou surpresa. Ela me olhou de cima a baixo. Eu estava vestindo minhas calças de viagem e uma camisa cinza com um novo manto sem mangas Tudeng, bem como meus quifor de sabre. Você é Jun? Ela perguntou. Parece que estou meio famoso hoje em dia. Sim, eu. Eu estava dizendo sim, eu sou o Jun, mas de repente fui abraçado por aquela senhora. Foi um abraço rápido, mas ela voltou e segurou meus ombros. Então é você, estávamos esperando. Nurina me falou tanto de você.
Seu olhar irritado girou 180 graus em feixes de brilho. Isso foi rápido mesmo nos padrões malucos de Julanar. Eu vou dizer a ela que você veio, se apresse. Ela correu para dentro sorrindo. Por um segundo, senti minha confiança levando um golpe, em vez de ser tocada pelo abraço. Eu estava usando meus encantos, mas por algum motivo essa mulher se comoveu com o fato de eu ser filho de Nurina. Isso é difícil. Respirei fundo para me acalmar, mas lembrei da Julanar que estava rindo de mim. Vamos ver como ela está agora. Como esperado, ela estava demorando para compreender o que aconteceu. Ei! Eu ri e deslizei o dedo para ela. Passando pela porta, pude ver uma bela entrada com vasos de flores de cada lado. Andando à frente e virando ligeiramente para a direita estava uma grande sala cheia de móveis. Possui uma grande janela redonda cujas grades foram moldadas com a insígnia do colégio. A sala tinha 3 lindas senhoras. Aquele que acabei de conhecer e um farol que de alguma forma se fundiu magicamente em uma Nurina de aparência indefesa. E aí? Eu disse enquanto sorria para Nurina. As expressões de Nurina eram sombrias e ela olhou para mim enquanto murmurava algo. Traidor. Desculpe. Traidor. Canalha. Uma torrente de xingamentos me assaltou ao lado de qualquer coisa que suas mãos pudessem alcançar para atirar em mim. Lanet. Segure-o. Nurina disse para outra senhora do Ummer. O nome dela era Lanet, hein? Onde eu ouvi esse nome antes? Eu tenho pouca lembrança do nome. Ela era de um molde? Não importa isso agora. Peguei todas as coisas que Nurina jogou em mim. O caos continuou por um tempo até que Lanet cancelou. Por algum milagre, ela conseguiu separar Faralda de Nurina. Que mulher capaz! Você pode agir com alguma sanidade por aqui? Ela também estava repreendendo Faralda. Estou levando 15 anos de aconchego. Com juros. Faralda ainda estava pronta para mais uma rodada como Nurina que correu atrás de alguma mesa. Nunca vi esse lado dela antes. Olha agora. Temos alguns alunos aqui. Haja com alguma dignidade. Lanet deu uma palestra. Agora, você tem um relatório para escrever e uma aula para administrar. Vamos antes que Mirabelle se junte à bagunça. A muito capaz Lanet arrastou Faralda para fora e deixou os aposentos. Quem ficou foi eu, a Nurina e o Julanar que acabou de entrar. Pirralho fedorento. Você me vende, sua velha mãe, para aquela torre ambulante de aconchego e vem rir disso. Nurina estava olhando para mim. Eu pude evitar sorrir ironicamente. Ela ficou animada novamente. Sério, você não pode me culpar. Quero dizer, ela estava farejando você no corredor. Você deveria ter coberto seu cheiro. Eu disse isso depois de procurar um lugar para sentar. Suspiro. Isso é minha culpa. Nurina estremeceu quando eu disse que Faralda seguia pelo cheiro. Como vocês se davam tão bem assim? Eu perguntei impotente. Nurina olhou para mim, caminhou até uma cadeira e sentou-se segurando uma caneca. Isso é um pouco de café do cheiro. Muito tempo atrás, antes do grande colapso, eu era apenas um cholar aqui e Faralda era um novo aluno que veio de Somerset. Ela disse, o que você acha que faria uma garota Altmer deixar sua casa famosa por sua magia e vir para Skirin? Bom tempo. Moradores amigáveis. Comida saborosa. Comecei a mencionar os recursos de Skirin. Faralda não tinha classe ou status em Somerset. Ela era talentosa, mas pobre como a maioria dos alunos que vêm aqui. Nurina disse, eu a ensinei e ela era uma boa aluna, então a adorei por um tempo, talvez mais do que deveria. Nunca pensei que ela seria uma pervertida. HMMM. Tudo bem, desde que nada de estranho esteja envolvido. Então, por que você a deixou sem conexão por 15 anos? Perguntei. Eu fui para Riften para testar alguns feitiços com algumas das bruxas que seguiram os modos antigos por muitos anos. Eu queria encontrar uma maneira de encontrar o Soul Caine e conjurar criaturas dele, mas me demorei quando algum amigo me pediu para adotá-lo. Ela disse. Esta é a primeira vez que ela fala sobre minha adoção. Mas por que você trabalhou em um orfanato então? Eu estava curioso. Eu te disse antes. Ninguém suspeitaria que a amigável diretora do orfanato fosse uma maga em um trabalho de campo. Ela disse.
Naquela época, era um período pós-guerra e qualquer estranho era suspeito de ser espião. HMMM. Ela está certa. Enfim, quem é aquela garota? Essa é Julanar. Eu a contratei para ser minha empregada. Nurina ergueu as sobrancelhas. Sério? Como você a conheceu? Ela era uma assassina contratada para me matar por Sibi Black Briar. Nurina ficou para trás. Ela olhou para a garota e olhou para ela. Eu podia sentir Julanar estremecendo com a aura assassina que Nurina fez agora. Você não precisa ser assim. Veja, as coisas aconteceram assim. E comecei a contar a ela sobre o que aconteceu em solitude. Depois de ouvir, Nurina ficou mais maravilhada. Você matou um assassino, matou 3 bandidos e depois matou Sibi, filho de Maven. Nurina exclamou, rapaz. Eu olho para longe de você e você já matou algumas pessoas e perdeu a virgindade. Mamãe aprova. Obrigado. Eu estava apreciando sua aprovação, mas algo parecia errado. Hein? O que é isso sobre a minha virgindade? Eu senti como se tivesse ouvido a palavra. Pirralho fedorento. Você pensou que eu não notaria? Nurina sorriu maliciosamente para mim. Vamos conversar sobre isso. Sozinho. Besteira. Isso não vai acabar bem. Assim como aquela vez em que segurei o rabo de Akara. De qualquer forma, eu trouxe o material que você precisava. Ju, traga-o. Julanar aproveitou para escapar da presença de Nurina. Depois de um tempo conversando, a Nurina já me fez confessar tudo. Ela ficou impressionada com o cultivo mágica, mas disse que precisaria de muito mais do que apenas isso para ser um treinamento eficaz. Então, o que você pesquisa agora? Eu pedi para obter algum espaço de suas perguntas. HMM. Você viu lá a Neta agora há pouco. Ela é nossa nova adição ao departamento de misticismo e será sua professora. Eu a deixei ver algumas de suas ideias e ela gostou delas. Nurina disse, iniciamos um pequeno projeto em alguns documentos que nossos amigos libertaram de um antigo centro de pesquisa que pertencia a Lord Corvus de Irene. Corvus de Irene. Fiquei surpreso e me levantei, o famoso mágico da primeira era. O primeiro mago a combinar os aspectos Bond e Conjure em um feitiço. Eu gritei. Esse é ele. Nurina juntou-se à minha empolgação. Estamos examinando os documentos dele, mas estão fortemente codificados. O melhor que conheço que pode resolver os códigos é você. Pronto para o que está por vir? Apenas diga. Eu estava morrendo de ansiedade. Esses documentos podem conter seu trabalho de forçar os Atronachs a assumir diferentes formas. Disse Nurina. Incrível. Todo mágico ouviu as histórias de Lord Corvus de Irani convocando Atronachs na forma de um cavalo, um camelo ou até mesmo um urso. Então você está dizendo que podemos finalmente mudar os Atronachs para qualquer forma que quisermos? Perguntei. Você tem um formulário em mente? Perguntou Nurina. Ei! Isso vai ser uma loucura. Kiren Saga capítulo 48 Vukaras. Não foi tão divertido quanto pensei. Resolver o código desses obstáculos de papel é uma dor. Esses papéis foram escritos centenas de anos atrás. A linguagem em si era diferente e a magia não era teorizada como a magia de hoje. Há muitos aspectos que mudaram com a atualização de cada teoria, algo como entender o magnetismo, a gravidade, as leis da matéria e da energia e tudo isso. A minha teoria Unishoal é baseada na mais recente compreensão científica do mundo mundano da Terra. Não estou familiarizado com a ciência muito bem, mas leio muitos trabalhos de ficção científica e tenho uma compreensão geral de algumas grandes teorias. É por isso que fiz grandes progressos na arte da magia. Já há algum tempo, discutia com a Nurina sobre muitos aspectos e até ganhei dela algumas vezes. Na minha opinião, os aspectos da magia são semelhantes à mesa dos elementos. Pode-se imaginar quantas magias com quantos usos podem ser feitas. Na minha teoria Unishoal, eu inverti o processo que foi feito pelo Archimage Vanus Galerion, fundador da Magias Guild. Ele basicamente se inspirou na categorização feita pelo Arquimago Chalidor e estabeleceu os primeiros aspectos das escolas de magia como conhecemos hoje. Ele era um psijic, então sabia mais sobre os aspectos do que qualquer um fora da ordem.
Os próprios psíquicos não seguem nada além do misticismo. O que significa que a possibilidade de eles terem algo parecido com a teoria da escola é alta. Eu mesmo especulei um novo aspecto para as forças gravitacionais e o chamei de aspecto do magnetismo. Não está nada completo ainda, mas se meus cálculos estiverem corretos, posso criar o escudo de campo de força perfeito ou talvez um encantamento ou um feitiço. As barreiras atuais se enquadram no que é chamado de aspecto de pisoquinesos, como Stoneskin. A razão pela qual Vanus Galerion não colocou tudo o que sabia no misticismo foi por uma de duas razões. Talvez não quisesse ensinar os segredos da ordem psíquica que abandonou ao mundo ou o que aprendeu não excedeu o que transmitiu. Ainda assim, o papel na minha frente tinha aspectos estranhos ou não estava traduzindo muito bem. Talvez ambos. Talvez seja parte do código. Olhando pela janela, vi que o sol já estava se pondo e meu trabalho não avançava além da primeira página. Nurina estava lendo alguns tomos sobre os aspectos para me ajudar a traduzi-los. Lanet voltou há um tempo atrás e começou a ensinar a habilidade mágica de Julanar após o pedido de Nurina. Nurina também decidiu que Julanar ficará com ela até eu conseguir meu próprio quarto. Ela não estava tratando Julanar com boa vontade, pois parece que ela não confia nela. Ela só quer julgá-la por enquanto. Esta foi realmente a minha razão para trazer Julanar junto. Nurina tem uma queda por crianças e talvez dê um jeito de consertar a menina, mental ou fisicamente. Estou cansado. Algo vazou da minha boca e era verdade. Vá em frente e descanse. Nurina disse, vem amanhã, trago-lhe alguns livros do Arcanael. Que mãe gentil você é, Nurina. Lembro-me de alguns títulos sobre as velhas teorias. Eles vão ajudar você a traduzir mais rápido. Que frio. Eu quero estudar para aquele exame, você sabe. Você acha que tem permissão para fazer o mal? Eca. Por que estou recebendo esse olhar? Mutar. Eu me levantei e saí daquela sala. Muitos nerds dormiriam em só lugar. Esta torre era adorável ao contrário dos dormitórios normais e vi muitos estudiosos aqui e ali, lutando por conhecimento teórico. Eu ainda estou exausta, então é melhor eu ir dormir no dormitório agora. Colocando a vontade em ação, saí do salão do semblante e virei à esquerda para ir embora apenas para me esbarrar em alguém seguido pelo som de algo caindo. Ei! Cuidado! A pessoa que bateu em mim tem uma voz muito áspera, me assustou um pouco, mas olhei para ele. Aparentemente, era o garoto orc que estava trabalhando em metal mais cedo. Sinto muito, eu estava distraído. Pedi desculpas e olhei para ver o que havia caído no chão e era algum papel. Para mostrar o pedido de desculpas em um momento como este, é preciso ajudar a recolher o papel. Sinto muito, eu estava pensando muito agora. Aqui está. Ajudei o menino a recolher suas coisas, mas meu olhar caiu sobre um determinado papel. Tinha um desenho estranho. O que é que foi isso? Algum tipo de relógio ou bússola? Desculpe-me, mas você não tem suporte para ver isso. Apenas membros do clube. A voz Orkbol pode despertar os mortos em Oblivion, caramba. Você não ouve a si mesmo. Sinto muito. Minha curiosidade levou o melhor de mim. Eu disse enquanto planejava questionar aquele cara sobre o esboço. Meu nome é John Morbagog. Apertamos as mãos enquanto nos apresentávamos. O que é esse dispositivo? Dispositivo, hein? Você não vê uma bússola? Por favor, não me insulte. Isso não é uma bússola. Tem muitos detalhes e marcações numéricas para ser um. Ei! Então você pode pegá-lo, hein? Morbagog sorriu e disse, estes são segredos do clube. Não direi nem que você seja o próprio arquimago. Agora não vou embora até saber. O que é aquela coisa do clube? Oh. Bem, todo grupo de aprendizes pode formar uma pequena comunidade e contribuir juntos como uma equipe. Você parece um novo aluno por aqui, então vou te dizer. Isso era o que se poderia esperar. Algumas pessoas não podem contribuir sozinhas, então trabalham em equipe. Afinal, a mão de obra que uma equipe pode fornecer é muito maior do que uma pessoa. Existem muitas equipes para várias atividades. Normalmente as equipes Alchemy Enchanting e Research são as mais populares.
Os alunos da equipe de segurança também são um clube feito pela própria faculdade e concedidos os deveres. Suas contribuições são sobre quanto tempo e quão bom é o histórico deles. Então eles são muito rígidos o tempo todo. E seu clube é sobre máquinas? Perguntei. Sim, é. O clube é liderado por um professor nórdico chamado Eliel. Morbagogi disse, somos o menor clube, mas nunca seremos menosprezados. Eu saúdo seu espírito. Parece que o clube dele não está fazendo nada de útil. Posso dar uma olhada no seu clube? Perguntei. É. Normalmente você pode. Mas estudantes não podem entrar. Vocês deveriam estudar para subir de nível. Ele disse e parecia desanimado. Sou estudante até semana que vem. Eu disse cheio de confiança. Muito confiante, hein? Morbagogo olhou para mim de cima a baixo. Tudo bem. Você pode seguir. Mas lembre-se, apenas aqueles com verdadeira paixão pela criatividade podem entrar. Que frase esfarrapada. Eu só estou curioso. Vem por aqui. Morbagogi caminhou e eu acompanhei. Vamos ver o que ele vai me mostrar. Seguindo Morbagogi, chegamos ao portão que leva ao pátio circular do colégio. Eu nunca fui lá antes, mas parecia bonito. 2 prédios ao redor do Magica Focus Point central e a estátua de Chalidor, mas o tempo estava congelante. Morbagogi me conduziu até o prédio à esquerda, abriu a porta e eu o segui. Um corredor curvo em que estávamos com plantas e ervas em sua parede. Musgo e cogumelos também estavam sendo cultivados aqui. A luz do sol era fornecida por um feitiço chamado Magelid. Emitia luz e brilho mágico que tinha um efeito semelhante à luz do sol. Enquanto caminhávamos, chegamos a algumas escadas que nos levavam ao subsolo. Outro andar surgiu e Morbagogi me apressou para uma sala ao lado. Estou de volta. Alguém vem comigo. Morbagogi disse quando entrei. Eu vi outras 3 pessoas lá dentro. Todas pareciam ocupadas com suas coisas. Uma pantera como um grande garoto Khajiit segurando uma estranha lâmina assustadora como uma coisa. Uma garota gostosa Redguard olhando para uma máquina que produz chamas. Uma garota nórdica de aparência muito pura com cabelos platinados que estava olhando para um livro com o rosto vermelho e um sorriso não tão bom. Este parecia ser o encontro mais estranho de todos os tempos. Um Khajiit, um Orc, um Redguard e um Nord. Morbagogi limpou a voz e falou, este é o covil secreto do nosso clube. O cara ali é Maran. Ele é um Catirrate grande e silencioso e é um aprendiz com alguma experiência em engenharia Limer. Ele é obcecado por matar de aparência maligna máquinas, mas ele é um sujeito de bom coração. Esta é Isra, uma aprendiz Redguard e como você vê, ela gosta de tudo que tem a ver com fogo, mas ela é um sujeito de bom coração. A Barrene. E Isra apareceu no jogo e a compra já estava morta. Este é o professor Eliel, um dos estudiosos mais jovens com muitas contribuições inúteis. Ela gosta de beber e pesquisa sobre uma mágica que deixa as pessoas nuas, mas ela é um sujeito de bom coração. Finalmente, sou Morbagogi, filho de Margabrog, sou o 20º filho de meu pai, então saí e vaguei por 2 anos até encontrar a faculdade. Sou um aprendiz que gosta de máquinas e também, deixe-me adivinhar, um bom sujeito aquecido. Eu interrompi porque minha cabeça está cheia de sua voz profunda e áspera. Você conseguiu rápido. Esquecimento. Este é um clube bagunçado. Um serial killer Khajiit, um incendiário Redguard, um Nord pervertido e um Orc cabeça de vento. Os 3 olharam para mim e pararam o que estavam fazendo. O erudito Eliel levantou-se e olhou para mim. Morbagogi falou novamente. Este é Jun. Ele talvez seja um estudante até o final da semana, mas quando ele viu o esboço do projeto Magica Calculator e fez um palpite sobre ele, ele também parecia um sujeito de bom coração. O trio parecia erguer as sobrancelhas. Bem-vindo, aluno. Sou Eliel, o gerente do clube. Não deixe que a aparência do clube o preocupe. Somos um clube legítimo. Somos um clube de pesquisa especializado em máquinas. Podemos perder em números, mas nossos espíritos são fortes. Ela fez um discurso cheio de espírito. Maran e Isra desviaram o olhar, não interessados no que ela estava prestes a dizer.
As regras do clube são simples, contanto que você seja um pensador livre, criativo e amante das máquinas. Será bem-vindo em nossas fileiras. Ela terminou seu pequeno show e fez alguns olhos de cachorrinho. Por favor, junte-se a nós. Estes são alguns olhos de cachorrinho sério, mas em quem ela está usando? O amante do gato Overlord. Vou pensar sobre isso. TCH. Eliel estalou a língua e sentou-se em seu assento. Morbagog limpou a voz e estava prestes a falar, mas eu pulei assustado com o som que ele fez. Ei! Desculpe. A verdade é que precisamos de um quinto membro ou seremos dissolvidos. Pensei que você tinha um bom cérebro para máquinas, então convidei você aqui. Este acha que você precisa dar uma olhada primeiro. Maran falou. Sinta-se à vontade para perguntar sobre nossos projetos pessoais. Então, o que vocês fazem? Perguntei imediatamente. Estou trabalhando em um projeto altamente inflamável para encher a masmorra com gás e matar todos os vermes que habitam. Isra disse sem desviar o olhar. Ela estava de pé em alguma estação de alquimia atrás da cadeira de Eliel. Ela vai se matar um dia com algo parecido. Eu trabalho no projeto da equipe principal por enquanto, aquele que você viu no esboço. Assim como na minha baia. Disse Morbagog. Este acha que os Dwemer poderiam ter feito um trabalho melhor com suas máquinas. Estou adicionando algumas ideias em um modelo para torná-lo 100 vezes mais mortal. Aquele era Maran. Essa é uma equipe sem esperança. E a senhorita Eliel? Perguntei. Uf. Uf. Estou trabalhando em um feitiço que deixa a todos nus, assim como no projeto principal. Ela disse. Essa garota é perigosa. Mas não pude deixar de olhar para as runas do feitiço que ela estava desenhando. Os feitiços são feitos de energia mágica chamada mágica que é mudada no círculo rúnico ou círculo mágico que dá origem ao feitiço. Semelhante aos feitiços de runa do jogo, essa era a ideia principal por trás da magia. As runas que ela fez eram uma bagunça total, uma bagunça estranha com uma aparência caótica, mas pareciam familiares. O livro que li esta manhã tem o mesmo sentimento caótico. Você pode explicar sobre o que são essas runas aqui e aqui? Eu perguntei com a pele mais grossa que eu tenho. Intrometer-se nos negócios de outro mago é falta de educação, mas fingir a ignorância dos alunos. Então você está interessado em deixar as pessoas nuas também? Claro que é assim. Eliel não se importou nem um pouco e começou a explicar. O que é que foi isso? Essa menina é um gênio. Seu cérebro trabalhava em muitos aspectos como se ela estivesse pensado como um ciclone. Essas runas caóticas começaram a parecer muito bonitas. Eu estava sendo iluminado por aquela garota pervertida. Mesmo sendo uma pervertida, ela falou de maneira muito precisa quando se tratava do feitiço. Sua explicação puxou Morbagog e Maran para ficar ao meu lado na frente dela, e isso permaneceu atrás de Eliel ocupado em seu mundo. Depois que ela terminou, eu olhei para ele e fiquei pensando. Senhorita Eliel, você é uma grande nerd. Eu disse isso enquanto admirava seu trabalho pervertido. Ei! Ela sorriu e estufou o peito achatado. Ela estava de pé, mas notei que ela era baixinha para um nórdico. O único problema é que, para fazer as pessoas ficarem nuas, você precisa lançar um efeito prolongado em um objeto morto que são suas roupas semelhantes. Se você fizer assim, tudo bem, mas a quantidade de controle que você precisa é insondável. Eu vi a professora Mirabelle lançar um feitiço semelhante esta manhã e foi impressionante. Suspiro. Eu sei. Que frustrante. Meu controle nunca foi minha melhor qualidade. Morbagog nos assustou com sua voz novamente. Tenho certeza que você vai conseguir. A irmã mais velha não vai desistir. Maran, que estava ao meu lado, suspirava e balançava a cabeça. Ok. Não grite, Morbagog, não grite. Eliel estava acalmando o menino orc. Grite. E a ideia me ocorreu. O que você disse, João? Eliel me ouviu. Eu digo, professor. Talvez um feitiço seja difícil, mas e se fosse um shout, um tum? Eu disse em minha mente. É uma boa ideia. Mas o tum precisa de anos de prática e não se sabe se existe uma palavra para nu na língua do dragão.
Oh, sobre isso. Pesquisei sobre isso há muito tempo, quando tentei fazer meus próprios gritos. Da minha vida passada, havia pessoas que pesquisavam a linguagem do dragão em um site e criavam milhares de palavras. Também pensei em um grito com a mesma função. Se bem me lembro, então era Vocaras Linus Nunt, que significa Andrés Sexy-Nude. Acho que conheço uma palavra que significa despir. Eu disse. O que? As 4 pessoas se assustaram. Afinal, aquilo era um. Verdade seja dita, pesquisei algo por conta própria e cheguei a esta palavra. Peguei um papel e desenhei as runas do dragão nele e traduzi para eles. Esta é a palavra. Entreguei o papel a Eliel. Está escrito Vocaras, Vocarás, 7 runas de dragão como você vê. Mormagog e Maran ficaram ao meu lado maravilhados, e Isra ficou atrás de Eliel olhando para a palavra. Eliel estava olhando para a palavra como se a estivesse gravando em seu cérebro. Sua respiração ficou mais pesada e as coisas ficaram perigosas. Eu apenas dei a ela a palavra para retribuir o favor que ela me fez. Agora posso terminar o trabalho com a Nurina antes do exame. Como as pessoas gritam? Maran perguntou. Para gritar você precisa entender completamente a palavra em suas runas. Você precisa ter a imaginação mais forte em sua cabeça sobre o efeito que está prestes a causar. O último passo é focar sua essência vital em um grito. Era basicamente isso. Vocarás? Disse Eliel. Sim, é assim que se pronuncia. Essa foi uma pronúncia esplêndida, de fato. Vocarás? Ela disse novamente. Boa sorte. Continue praticando. Eu disse. Vocarás? Ela ainda estava dizendo isso. Irmã mais velha, você está bem? Mormagog sentiu que algo estava errado. Uf. Uf. Ei. Eliel afirmou fazer vozes estranhas. Eu tive uma má premonição, mas, infelizmente, eu estava muito atrasado. Vocarás? Kirin Saga capítulo 49 Exame de subida. Pensando no que aconteceu naquele dia, meu corpo começa a tremer. Seriamente. Pervertidos são assustadores. Tareliel é algo fora do normal. Ela compreende a palavra despir para o significado mais profundo possível da própria palavra. Tal força de vontade e determinação é digna de admiração se fossem algo que valesse a pena. Ela usou minha explicação básica do processo de grito e aplicou-a de maneira assustadora. Se a notícia disso chegar aos vigilantes de Standar, Eliel será caçado com certeza. A/N. Vigilantes de Standar são uma ordem de sacerdotes guerreiros que servem ao Deus da Justiça. Caçadores de vampiros e daedras. Devido ao grito de Eliel, minhas roupas, assim como Maran e Mormagog, foram levadas pelo vento. Bem, não exatamente todas as roupas. Felizmente, apenas a primeira camada de roupa. Normalmente, nesse clima frio, usamos mais do que apenas uma camada. Então nossos roupões e calças explodiram. Eu não entendo a teoria ou a ideia por trás de um dress, então eu realmente não entendo o fenômeno. O que aconteceu depois disso foi compreensível para quem usa Tum pela primeira vez. Eliel desmaiou, e Isra gritou. Os 2 meninos ficaram satisfeitos com o que aconteceu. Demoramos muito para nos acalmar e consertar a bagunça. Ainda assim, não tenho certeza se Eliel desmaiou devido ao grito ou ao sangramento nasal extenso. Suspirar. Toda essa confusão aconteceu há uma semana. Felizmente, foi um grito de uma semana de uma pessoa não treinada, então não fez muito barulho. Suspiro. Aí. Suspirei novamente, mas algo atingiu minha cabeça. Pare de suspirar e volte ao trabalho. Termine essa maldita coisa. Nurina, que jogou um livro na minha cabeça, está irritada ao extremo. Após o incidente naquele clube, voltei para Nurina na manhã seguinte e fiz um bom progresso na resolução do código. Verdadeiramente genial. Algumas pessoas têm a mentalidade de pensar em círculos e amarrar as coisas umas com as outras de uma forma fantástica. É esse tipo de habilidade que você precisa ver e depois aplicá-la. Algo como um talento. Mas é uma forma fantástica de concentração. Aplicá-lo não foi difícil, pois consegui utilizar totalmente o método para resolver o código e entender o assunto em 3 dias.
O assunto era sobre um efeito mágico muito único chamado Bend. Pode-se dizer que pode ser aplicado em misticismo e alteração, similar aos efeitos Alter e Change. Efeitos mágicos combinados com aspectos mágicos formados em um círculo único lançado com uma técnica mágica dão origem a um feitiço. Eu fiz muita auto-pesquisa sobre todas essas coisas e cheguei a muitos resultados que mantive em minhas anotações. Se todas essas suposições e resultados estiverem corretos e puderem ser aplicados, então me chamarei de papai da mistoquinesis moderna. Ainda assim, não posso experimentar por enquanto. Preciso de muito espaço pessoal e privacidade com uma grande quantidade de materiais e livros. Basicamente, eu preciso ir para um lugar onde eu possa enlouquecer com a pesquisa. Se eu tivesse uma internet agora. Suspirar. Pare de suspirar. Tudo bem. Tudo bem. A tumba de Sgirmor está próxima. Você vai acordá-lo com este grito. Nurina está irritada além do normal agora. Atualmente, estou na casa dela com Lanete e o pequeno Ju. Todo mundo tem sua própria tarefa. Depois de entender a pesquisa de Lodi e Corvus de Irene, agora estamos recriando os feitiços por nosso esforço. Estou trabalhando nos Flamiatronaches, já que estava familiarizado com eles. Lanete foi encarregada dos Stormatronaches, pois era sua especialidade. Nurina está trabalhando nos Frostiatronaches e está irritada por causa de alguma coisa. Julanar está fazendo sua tarefa ao lado aprendendo a conjurar familiares. Ela conseguiu conjurar um Raven. De volta irritada Nurina. Seu trabalho nos Frostiatronaches é realmente difícil. Frostiatronaches são muito diferentes dos tipos Storm e Flame. Eles são grandes e fisicamente fortes, o que os torna difíceis de remodelar. Ao contrário dos outros cujos corpos não são tão duros, eles podem ser convocados de vários reinos de Oblivion, o que pode ser dito aos outros dois tipos, mas eles têm seus próprios reinos privados de Infernace e Levinace. Finalmente, os Frostiatronaches andam porque são pesados, mas os outros dois podem andar e parar. Isso tornou o trabalho de Nurina para remodelar os Frostiatronaches centenas de vezes mais difícil do que o meu trabalho de Lanete. Meu trabalho é transformar os Flamiatronaches em cavalos. Eu estava fazendo tudo para fazer gatinhos, mas Nurina me impediu. Eu juro que vou fazer isso, mas depois. Lanete está transformando os Stormatronaches em ursos e não estava tendo nenhuma dificuldade. Ela era de fato uma especialista em Daedra. Para minha surpresa, encontramos um artigo nos documentos sobre duas das figuras históricas que os montavam. A primeira foi a Imperatriz Extra, que montou um urso Atronache de chamas na primeira era e a segunda foi o próprio Sgramor, ele montou um urso Atronache de tempestade. Acho que deveria ter feito Bear um gato sabre, mas estou mais familiarizado com cavalos. Meu plano é fazer um belo Atronache de chamas de cavalo árabe. O Flamiatronache é o mais fácil dos três, mas é o mais fraco e o mais leve. No entanto, estou ansioso por formas maiores. Para ajudar Nurina em seu dilema, sugeri que ela transformasse os Frostiatronaches em um tipo mais utilitário. Isso significa que ela tem que remodelar seus braços semelhantes a massas e lâminas em algo mais útil, como mãos ou garras robóticas. Ela aceitou a ideia muito bem e pensou em mais usos. Projetou um braço de escavação e chegou a fazer o Atronache andar sobre quatro com as costas ocas. Acho que é isso que acontece quando um gênio pensa. Agora, é tarde da noite. Amanhã é minha prova, então vou dormir agora. Todos os alunos que farão o exame devem formar neste grupo. Aqui, por favor. Mirabelle estava organizando tudo como de costume. Tolfidir, Faraldo e muitos outros rostos pelos quais não sou reconhecido iam supervisionar o exame. É bom ver que Skirin ainda tem filhotes tão bons. Tolfidir disse, por favor, fique à vontade. Este não será um exame difícil. Responda o que puder e daremos sua pontuação na hora. Dependendo disso, você avançará para um exame de duelo onde ensinamos seu técnicas de energia e magia. Isso vai ser assim. Verdade seja dita, estou aprendendo magia há 10 anos, então não estou levando este exame a sério. Estávamos dispostos no primeiro andar do Salão dos Elementos,
Havia muitos bancos de leitura ao redor do ponto de foco mágico central e recebemos o papel de escrita. Um grande pergaminho foi trazido e então aberto para nós vermos o que estava escrito nele. Este é o teste mais básico do conhecimento geral. Faralda disse: responda em 2 horas. Então ela virou uma ampulheta. O que estava escrito no pergaminho é: 1. O que é magia? 2. Qual é a origem da magia? 3. Escreva sobre a história do Magic. 4. Escreva sobre as diferentes formas das artes arcanas. Que? O inferno. Não é nada difícil, mas acho que posso sentir as pessoas ao meu redor tremendo. A dificuldade é baixa, mas levará séculos para terminá-lo. Vamos escrevê-lo rapidamente. Primeira pergunta. Vamos ver. O que é magia? Isso é fácil. Minor Magic, ou Magica na linguagem Ailade, elfos selvagens, é o termo geral usado para focalizar a energia bruta em várias propriedades e para vários propósitos. Esta energia bruta, muitas vezes referida como Magica, flui de Aetherius, o plano imortal, para Mundus, o plano mortal, por meio do Sol e das estrelas, e a partir dele o próprio Mundus foi criado. Magica compreende todos os espíritos, é a energia de todos os seres vivos e pode ser aproveitada de várias maneiras. Apesar de milhares de anos de estudo, há uma enorme quantidade de especulação sobre como a magia é gerada, como ela pode ser usada por Aedra, deuses da criação, e da Hedra, deuses malignos ou deuses da mudança, e como ela pode fluir entre seres vivos. Coisas. Maior boa resposta. Próxima pergunta. Origem da magia. Minor Magnus foi o deus que projetou mundos durante sua criação. Depois que foi concluído, no entanto, ele ordenou que o projeto fosse encerrado e partiu para Aetherius com grande custo. Ao fazer isso, ele abriu um buraco no véu de Oblivion, o reino de Daedra, através do qual a mágica de Aetherius flui para o mundo. Essa grande fenda que ele deixou para trás é o próprio Sol, conhecido como Magnus. Logo, outros Etada, termo geral para todos os deuses, que concordaram com Magnus seguiram seu exemplo, deixando buracos menores que são as estrelas, através dos quais a mágica também flui. É por isso que as estrelas sob as quais uma pessoa nasce têm uma influência tão grande sobre a sorte e o destino dessa pessoa, e porque muitos materiais que caem dos céus têm grandes propriedades mágicas. Maior resposta completa. Sério, como posso acreditar em nada disso? Ainda assim, eu tive que escrevê-lo. Agora, a grande questão, a história do Magic. Gar. Eu odeio esta parte. Menor alguns dos primeiros usos registrados de magia foram feitos pelos Aelades da Primeira Era. Através da recuperação de fragmentos caídos de Aetherius, eles alcançaram grande poder arcano, que usaram para escravizar os primeiros Cyrodiils. Com uma ou duas exceções, os magos do início da Primeira Era eram geralmente solitários e havia pouca colaboração além da relação mestre-aprendiz ou padronização nas práticas mágicas. Até a Segunda Era e a construção da Universidade Arcana, a Torre de Cristal da Ilha Somerset era considerada o auge da pesquisa e aprendizado mágico em Tariel. Muitas artes mágicas diferentes foram desenvolvidas durante a história de Tarelic para fins maior que pergunta sem fim. Em seguida, formas das artes arcanas. Pergunta de arma, mais longa. Menor vírgula conjuração. O ato de recorrer às próprias reservas de mágica para gerar algum tipo de efeito no mundo físico é chamado de lançar um feitiço. Houve 6 escolas de conjuração amplamente aceitas ao longo do tempo, cada uma com uma série de feitiços que pertencem ao seu propósito específico. 1. Destruição. Prejudica o alvo ao danificar sua saúde com ataques elementais ou mágicos, drenando e danificando seus atributos. 2. Restauração. Aumenta o alvo restaurando ou fortalecendo seus atributos, concedendo-lhe resistência aos elementos, magia, doença, paralisia, veneno ou curando-o como prejudicando o alvo absorvendo seus atributos. 3. Conjuração. Invoca entidades de outro mundo através da telepatia. Os feitiços de conjuração aumentam o lançador, concedendo-lhes guardiões da Edric e um Deade, equipamento da Edric. 4. Alteração.
Altera as propriedades físicas e mágicas do alvo. Os feitiços de alteração podem, por exemplo, tornar os objetos mais pesados e mais leves. 5. Ilusão. Feitiços de ilusão prejudicam o alvo ao manipular sua mentalidade e visão. 6. Misticismo. É uma escola obscura, embora seus feitiços pareçam manipular a própria mágica. Devido aos seus feitiços que prendem a alma do alvo, essa escola está intimamente relacionada com a necromancia. Os feitiços de misticismo aumentam o alvo, concedendo-lhe a capacidade de detectar vida, absorver e refletir feitiços, bem como prejudicá-lo, dissipando seus efeitos mágicos e aprisionando sua alma, incluindo a capacidade de mover objetos pelo espaço com telecinese. Encantador. Encantar é o ato de dotar objetos de propriedades mágicas através do uso de uma alma, quase sempre com o uso de uma joia da alma. O poder de um item encantado diminui com o uso, caso em que almas adicionais podem ser usadas para reabastecê-lo. A força de um item encantado e a quantidade pela qual ele pode ser recarregado está diretamente relacionada à magnitude das almas usadas. Alquimia. Alquimia é o ato de misturar, ferver e destilar várias substâncias para obter suas propriedades quimio-mágicas e criar poções e venenos. Maior isso é o mais longe que posso ir agora. O tempo acabou. Eu estava pensando em escrever sobre mais coisas, mas acho que pelo menos escrevi o mínimo necessário. A Faralda pegou todo o papel e agora estou esperando eles terminarem com a partitura. 1 hora depois. Isso foi ruim. Porque existe uma intenção de matar tão pesada sendo apontada para mim. Como diabos alguém pode marcar assim? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.